Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. A viabilidade da implantação de aplicativos de delivery por lojista na cidade de Tupã, como otimização de tempo no processo de atendimento durante a pandemia. Uma análise. Alunos: Aislan Altair de Souza, Camila Tertuliana Fonseca, Jefferson de França Honório, Leandro da Silva Fonseca Martins, Rogério Alves Viana. Relatório técnico parcial. Científico apresentado à disciplina de Projeto Integrador 6, para o curso de Engenharia de Produção da Univesp. Tutor: Celso Amorim Morcelli. Introdução. Organização pode ser definida como um conjunto de esforços individuais que visam o bem coletivo como finalidade. Ela deve conter corpo de colaboradores, planejamento, metas, missão e valores, tendo os mais diversos objetivos. Contudo, eles são definidos pela cultura do segmento. Dentro das organizações existem estratégias que assistem ao mercado. Nesse sentido, as ideias propostas por Chandler apontam que elas objetivam contribuir para o crescimento organizacional e a administração interna organizacional. E essas devem estar interligadas às mudanças no mercado, levando em conta as mudanças que ele exige, como as empresas americanas citadas por ele. Nesse sentido, o benchmarking surge como uma ferramenta que pode auxiliar essas organizações em períodos de mudanças como o presente. A pandemia do novo coronavírus, iniciada na China e espalhada pelo mundo, trouxe grandes transformações não só no comportamento humano, como também no cenário econômico global. Empresas faliram, outras tiveram demissões em massa e outras se reinventaram no cenário para não chegar a essa realidade. Um bom exemplo nesse contexto são os restaurantes de atendimento presencial, que se adentraram à modalidade delivery, como uma alternativa para não fecharem e demitirem todo o seu corpo de colaboradores. Isso gerou até mesmo empregos. Diante disso, o presente trabalho se justifica em apontar como as estratégias colocadas pelo benchmarking ajudaram nessas empresas e se reinventaram, utilizando os processos de delivery ao seu favor, sendo possível elas se reerguendo no cenário econômico, evitando um caos maior em sua economia e na global. Problemática. A pandemia do Covid-19 trouxe muitas mudanças no cotidiano, não só na questão do comportamento em si, mas na economia. As medidas tomadas para conter o vírus, como o fechamento do comércio, fez com que muitas lojas se adaptassem ao cenário imposto e para poderem receber parcelas e também vender tivessem que adotar o sistema de delivery. Algumas já até lidavam com essa modalidade, mas apenas para condicionais e não para cobranças. Contudo, como a demanda supria a quantidade de pedidos diários, ter apenas um encarregado para a função era suficiente, contudo continuando o consumo. Porém, sem poder sair de casa, esta cresceu e muitas passaram a demorar mais para despachar um condicional, demorando às vezes um dia ou mais horas do que o esperado como o horário combinado para a entrega. Assim surgiu a seguinte questão: por que as entregas pelas lojas passaram a demorar tanto tempo do que era de costume anterior à pandemia? Otimizar o tempo de entrega e cobrança da loja até o cliente. Esse é o objetivo geral. Objetivo específico: contextualizar os conceitos, analisar percentualmente lojas do município de Tupã, sobre a adaptação desenvolvida ao sistema delivery e quais seus desafios. Justificativa: a alta demanda e a falta de estrutura associadas para os processos de produção em cadeia podem prejudicar os comerciantes e o consumidor final. A escolha da cidade de Tupã foi eleita primeiramente por uma boa parte dos integrantes do grupo morarem na cidade e pelo processo de pandemia pelo qual todos passamos. O início de tudo isso nos chamou a atenção pela demora do que o cliente recebia a cobrança de seu carnê ou seu condicional na porta da sua casa sem a mesma agilidade de antes, devido ao despreparo de alta demanda pelo delivery devido ao cenário vivido. Assim, o presente trabalho se justifica por encontrar soluções para suprir a alta demanda dos deliveries em lojas, otimizando o tempo de espera. Ambiente estável, mudanças e incerteza. Este capítulo aborda sobre a estratégia empresarial dentro da estrutura organizacional na visão mercadológica, evidenciando a obra de Chandler, que prega a forma sucinta que as pesquisas do mercado visam o crescimento organizacional bem como a administração das organizações americanas.
devem levar em consideração a importância do mercado, onde a expansão e a administração organizacional devem se interligar às mudanças no mercado considerando as mudanças nele presente. Organização é um conjunto de esforços individuais que tem por finalidade objetivos coletivos, independente do que faz ou seu tamanho. Uma organização tem um plano ou metas para sua existência. Seus objetivos são diversos, definido pela cultura e segmento na definição da missão da organização ao planejar-se para adequar um serviço social, de entretenimento ou fornecer algum bem para a sociedade. A tecnologia dentro da empresa deve levar em consideração os contextos da produção e desenvolvimento dos produtos, bem como aspectos relativos à gestão. Assim, existe uma interligação entre tecnologia e o conhecimento. Isso pode ser observado no nível conhecimento de quem exerce esses cargos, sendo, portanto, ele fundamental para empregar tecnologias. Deve-se trabalhar dimensão tecnológica dentro dos contextos de desenvolvimento de produtos e processos e também aspectos relativos à gestão. Identifica-se uma correção muito forte entre as tecnologias e as das empresas de conhecimento explícito desenvolvido, evidenciados no nível da base de conhecimento. Desta forma, surge um elemento fundamental para o emprego das tecnologias, o conhecimento. Nesse sentido, a tecnologia define-se em função do conhecimento, que auxilia uma vantagem na competição das empresas, pois do dele derivam os desenvolvimentos tecnológicos e os recursos existentes para as empresas lá, a fim de gerar bens e serviços. Assim, a interligação entre os dois surgem novos modelos tecnológicos que podem contribuir para o processo de inovação continuada, permitindo ao homem verificar várias maneiras de pensar suas atividades. Benchmarking, palavra de origem agrimensura, que significa marco do terrado para que seja feita comparação de altura, direção, distância, entre outras, podendo então dizer que o termo serve como referência a alguma coisa. Sua definição mais específica significa um processo contínuo e sistemático que avalia produtos, serviços e processos de trabalhos de organização. O histórico do benchmarking foi criado ao longo de anos de acordo com Almeida. No final do século XIX, pesquisas e trabalhos de Frederick Taylor sobre a aplicação do método científico começaram a estimular empresas a comprar processos de trabalho dentro de suas organizações. Durante a Segunda Guerra Mundial, já era comum no mundo empresarial a cooperação entre organizações, para que fosse possível estabelecer padrões para pagamentos, cargas de trabalho, segurança, higiene e outros parâmetros. Com esse conhecimento, a partir dos anos 50, produtos americanos começaram a entrar com facilidade no mercado japonês, havendo então a citação dos primeiros mercados norte-americanos no país. Com isso, se deu início à primeira geração do benchmarking, descrita como a engenharia reversa, sendo usada para o produto, ou seja, a análise competitiva. A segunda geração começou entre 76 e 86, feito pela Xerox, onde ela, ao analisar seus concorrentes, percebeu por que os produtos deles eram entregues com mais eficiência, podendo então alterar seus métodos, igualando as vendas ao concorrente. A terceira geração ocorreu entre 82 e 88, quando os gestores perceberam que poderiam tirar aprendizagens de diversas empresas fora da sua área de atuação. A última geração, quarta, de acordo com Almeida, ficou definida como um processo sistemático para avaliar alternativas, implementar estratégias e melhorar o desempenho, compreendendo e adaptando estratégias bem-sucedidas de parceiros externos que participaram de uma aliança empresarial contínua. Os objetivos buscam ser atingidos pelo benchmarking são subsídios para tomadas de decisões, sendo considerados avaliação onde avalia o resgate de uma empresa mais sólida de forma de obter propósitos, criar formulário, a política que permita manter foco e manter uma melhora, identificar e ver, observando os problemas de vícios, organização, vendo quais áreas precisam ser melhoradas,
Permitir onde busca se permitir melhorar, oportunidades ameaçadas, competitivas e, por fim, permitir facilitar, buscando mudanças e melhoria de desempenho através de um processo de aprendizagem. Metodologia do Bitmart: planejar, coletar dados, analisar dados e adaptar e melhorar. E assim forma o ciclo. Tipos de bitmark. Quando se considera tipos de bitmark, há uma intriga. Alguns autores consideram 3 tipos existentes, enquanto os outros consideram 4. Sem levar essa briga em consideração, os tipos existentes são os presentes no quadro 4 abaixo. O bitmark interno, de acordo com Almeida, é uma forma de identificar quais atividades e práticas se sobressaem dentro da empresa, sendo consideradas melhores, que serão passadas para os outros grupos da organização a fim de otimizar o conjunto. De acordo com Almeida, muitas organizações conseguem obter ganhos imediatos se conseguirem identificar as melhores práticas internas do negócio. São vantagens que podem ser descritas: facilidade em obter parcerias, custos mais baixos, valorização pessoal interna e encoraja comunicações dos funcionários além das barreiras organizacionais, sendo o tipo mais utilizado. Tipos de bitmark: o interno e o externo. Externo: dentro do ramo de atividade competitivo ou fora do ramo de atividade colaborativo. Dentro do ramo de atividade competitivo, resultados, processos, classe mundial. Fora do ramo de atividade colaborativo, resultados, processos, classe mundial. Interno: resultados e processos. Materiais e métodos. Esse capítulo traz a metodologia aplicada à pesquisa de projeto e como será desenvolvida. Buscou-se analisar quais as soluções podem ser empregadas para melhorar a otimização do tempo de espera das entregas para os clientes, sem aumentar o custo para ambos e prazos para o consumidor final. Assim, foi realizada uma pesquisa exploratória que irá apresentar através do preenchimento de um questionário fechado contendo 6 questões de múltipla escolha que avaliam qual demanda de procura os produtos e o tempo de espera de consumidores para receberem os mesmos em sua casa na cidade de Tupã. Os dados posteriormente foram analisados em nível percentual, buscando encontrar através das respostas dos gestores quais as soluções adotadas pelo setor comercial para otimizar o tempo de espera nas entregas e qual seria o nível de satisfação do consumidor final caso essa otimização fosse possível. Todos os entrevistados que responderam o questionário assinaram um termo de comprometimento de que as respostas respondidas são verdadeiramente e não influenciadas, em documento anexo ao final do projeto. Definição: esse projeto faz uma análise estatística abordando solução para otimizar o tempo de entrega de produtos pelas lojas de Tupã, utilizando-os para a melhoria do aplicativo Delivery, que foi desenvolvido durante a pandemia. Aqui tem a porcentagem, né, das perguntas feitas. O protótipo do delivery para otimizar o processo de entrega, pedido e entrega, né? Considerações finais parciais. Espera-se como conclusão que conhecer conceitos básicos de administração e gestão como o bitmarketing auxiliam das empresas a tomada de decisão, contribuindo para que o sucesso da empresa, do mercado, assim, a ideia que a empresa tupanense teve não só contribuiu para o andamento da economia local, mas auxiliou muitas empresas em não fecharem suas portas, garantindo assim empregos, economia, giro, circulação e que a melhora das atualizações da app e a otimização do tempo e entregas deixa clientes satisfeitos e propicia que as situações citadas acima ocorram em boa escala. Referências bibliográficas, anexo, questionário. Mais uma vez gostaria de agradecer a todos pela colaboração do trabalho e encerro aqui com uma nova ideia, né, da turma, do grupo, com essa otimização desse programa para poder otimizar e facilitar a entrega, o pedido e a entrega dos produtos no delivery.